Queda de jato particular em residencial militar em San Diego deixa mortos e feridos. Israel se manifesta após assassinatos de funcionários da embaixada em Washington, D.C. Polícia da Flórida procura por suspeito de tentativa de assalto com ameaça de bomba. No Brasil, irmãos são presos por manter corpo do pai em casa por meses. O Brasil News começa agora. Boa noite. Um jato particular caiu em uma área residencial militar em San Diego, na Califórnia. De acordo com autoridades, ao menos 2 pessoas morreram. O avião decolou de um aeroporto de New Jersey. A queda do jato particular aconteceu pouco antes das 4 horas da manhã desta quinta-feira, em meio à neblina. O acidente provocou a morte de ao menos 2 pessoas e várias ficaram feridas. Casas e carros foram incendiados em um bairro residencial das Forças Armadas dos Estados Unidos. De acordo com autoridades, o avião tinha capacidade para 8 a 10 pessoas, mas ainda não se sabe quantas estavam a bordo. A aeronave de pequeno porte decolou do aeroporto de Teterboro, em New Jersey. O acidente será investigado pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos. Israel se manifestou depois do assassinato do casal de funcionários da embaixada do país em Washington, D.C., na noite de quarta-feira. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu classificou os assassinatos como abominável. Em publicação nas redes sociais, Netanyahu disse que, abre aspas, o mundo estava presenciando o terrível preço do antissemitismo e da incitação desenfreada contra o Estado de Israel, fecha aspas. Além disso, o país reforçou a segurança nas missões. O presidente Donald Trump também usou uma rede social para se manifestar sobre o caso. Trump escreveu, abre aspas, esses horríveis assassinatos em Washington, D.C., obviamente baseados em antissemitismo, precisam acabar agora, fecha aspas. Os funcionários da embaixada israelense em Washington, D.C., foram mortos a tiros ao saírem de um evento no Museu Judaico na noite de quarta-feira. O casal pretendia ficar noivo em breve. Elias Rodrigues, de 30 anos, morador de Chicago, foi detido apontado como autor do crime. Prior to the shooting, the suspect was observed pacing back and forth outside of the museum. He approached a group of 4 people, produced a handgun, and opened fire, striking both of our decedents. After the shooting, the suspect then entered the museum and was detained by event security. Once in handcuffs, the suspect identified where he discarded the weapon, and that weapon has been recovered, and he implied that he committed the offense. A polícia da Flórida procura o suspeito de uma tentativa de assalto com ameaça de bomba. A repórter Lorena Gomes tem as informações. O caso aconteceu em uma agência bancária na Highway 50, em Claremont. Segundo os investigadores, um homem entrou na agência na manhã da quarta-feira, se aproximou de um caixa e apresentou um papel escrito à mão exigindo uma grande quantia em dinheiro. O suspeito afirmava estar com uma bomba, mas depois da ameaça, ele fugiu em um carro sem levar nada. A polícia fez buscas no local e nada foi encontrado. Não houve relatos de feridos e nenhum dispositivo explosivo foi localizado. A polícia descreve o suspeito como um homem de pele clara, com aproximadamente 1,70 m de altura e de aparência magra. As investigações continuam. E um membro da gangue internacional MS-13 foi preso por tentativa de roubo de carro em Miami. O hondurenho Wilson Varela, de 24 anos, usava uma máscara cobrindo o rosto quando abordou um homem na Red Road na semana passada. Ele tentou roubar o carro da vítima, que conseguiu fugir. Ao ser detido, a polícia apreendeu com o suspeito uma faca, uma arma e a máscara usada no crime. Varela assumiu que é membro da MS-13. A polícia confirmou que o homem tem o símbolo da gangue tatuado no peito e que saiu da prisão recentemente ao cumprir pena por agressão agravada com arma. O status imigratório de Varela nos Estados Unidos é investigado.
Pepinos cultivados e distribuídos na Flórida pela empresa Badner Growers estão sob investigação da Agência Reguladora de Saúde Pública dos Estados Unidos, a FDA. Os produtos foram recolhidos por suspeita de salmonela. Autoridades federais de saúde querem descobrir se o caso está ligado ao surto da mesma bactéria em outros estados. A FDA alerta os consumidores para jogarem fora os pepinos que tiverem em casa sem procedência. Na semana passada, 26 pessoas foram infectadas com a cepa do surto em 15 estados. 9 delas precisaram ser hospitalizadas. Em 2024, a FDA conduziu uma investigação de um surto de salmonela ligado a pepinos cultivados na Badner Growers, que infectou 551 pessoas em 34 estados. Segundo a agência, a mesma fazenda foi identificada como a produtora da atual investigação. E a quarta-feira foi o dia mais quente do ano já registrado na área de Orlando. Segundo os meteorologistas do canal Fox Weather, a temperatura chegou a 35 graus Celsius. Isso torna o mês de maio de 2025 como o quarto mais quente que se tem registro. O recorde para esta época do ano na cidade foi de 36 graus em 1908. A onda de calor intensa é provocada pela combinação da temperatura elevada e da alta umidade. Até o fim da semana, quem está na Flórida Central pode sofrer com a sensação térmica de 40 graus Celsius. E em Miami, um homem foi preso depois de escalar um arranha-céu em uma tentativa de fugir da polícia. O vídeo feito por celular mostra o suspeito escalando o prédio no bairro de Edgewater, em Miami. Segundo a polícia, o lutador Peter Peraza, de 35 anos, correu para a varanda do 19º andar e depois desceu pela lateral do arranha-céu. Foi aí que ele entrou em um apartamento no 7º andar. O morador não estava em casa, mas alertou a administração do edifício ao ver Peraza pelas câmeras de monitoramento instaladas no apartamento. Equipes da SWAT entraram na unidade e prenderam o suspeito. Depois disso, a polícia esclareceu que tentava cumprir um mandado de prisão contra Peraza quando ele resolveu fugir escalando o prédio. Em abril, o suspeito invadiu o apartamento de uma pessoa, exigiu dinheiro, agrediu e até ameaçou de morte. A seguir, no Brasil, Rio de Janeiro registra a terceira morte do ano por febre ouro-poxo. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E 2 irmãos foram presos em flagrante por esconder o corpo do pai em casa durante vários meses. A Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu o caso depois que vizinhos reclamaram o sumiço do idoso de 88 anos.
O corpo dele foi encontrado em avançado estado de decomposição em um quarto de uma casa na Ilha do Governador. A polícia suspeita que o objetivo dos filhos era continuar recebendo os benefícios financeiros do pai. Eles resistiram com violência à chegada da polícia e foram autuados por ocultação de cadáver e lesão corporal. Os agentes suspeitam que o falecimento do idoso tenha ocorrido há pelo menos 6 meses. As autoridades ainda investigam a causa da morte. E mais 2 mortes por febre opuste foram confirmadas pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro na quarta-feira. As vítimas são 2 mulheres de 23 e 34 anos, moradoras das cidades de Paraty e Macaé. A febre oropouste é uma doença viral transmitida pelo mosquito pólvora ou polvinha. Os sintomas são parecidos com os da dengue: febre alta, dor de cabeça e dores musculares. Na maioria dos casos, o paciente se recupera em 1 semana. Porém, a doença pode se agravar em grupos de risco, crianças e idosos. Só neste ano, o estado já registrou 3 mortes pela doença e mais de 1.500 casos, o que acende um alerta na saúde, já que em 2024 foram registrados apenas 130 casos. E já chegou a 9 o número de suspeitas de gripe aviária no Brasil. A informação foi divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária na quarta-feira. Dos 9 casos atualmente em investigação, 2 estão localizados em granjas comerciais, 5 são de criação doméstica e 2 são aves silvestres. O primeiro registro do vírus da gripe aviária no país foi no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Além dele, outros casos da doença estão sob investigação em Santa Catarina, Ceará, Tocantins e Pará. Segundo o Ministério da Agricultura, os casos que envolvem aves domésticas não afetam as exportações brasileiras, mas representam risco de disseminação do vírus. E a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou na quarta-feira uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição para presidentes, governadores e prefeitos. O texto é do senador do PSB, Jorge Cajuru. A ideia é aumentar os mandatos dos cargos executivos para 5 anos, reduzir o de senador de 8 para 5 anos e ainda unificar a data das eleições municipais, estaduais e federais. Por outro lado, a possibilidade de reeleição continua normalmente para senadores, deputados e vereadores. A proposta ainda precisa ser aprovada no plenário do Senado e depois na Câmara, para entrar em vigor em 2034. E uma história de amor que alcançou a eternidade. Após 74 anos juntos, um casal morreu com poucas horas de diferença. Veja. Que saudade, muita saudade. O vídeo emocionante ganhou repercussão nas redes sociais. Ele mostra um momento de afeto entre um casal que morreu no mesmo dia após 74 anos de união. Odileta Pansani, de 92 anos, e Pascoal de Raro, de 94, partiram com 10 horas de diferença em Votuporanga, no interior de São Paulo. Odileta e Pascoal se casaram em 1951 e tiveram 6 filhos. O namoro começou quando ela tinha 15 anos e ele 18. Depois de décadas juntos, Odileta desenvolveu Alzheimer e o marido descobriu um câncer no intestino. Os médicos, em concordância com a família, optaram por um tratamento paliativo. A partir daí, Pascoal começou a pedir a Deus para que os levassem no mesmo dia e teve a oração atendida. Odileta morreu às 7 horas da manhã do dia 17 de abril e ele às 5 horas da tarde do mesmo dia. Ambos em casa, no mesmo quarto, 2 dias depois de celebrar mais um aniversário de casamento. A história é tão emocionante que até parece roteiro de filme. Agora que está acabando. Muito bonito. Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.